Bom dia, obrigado, né, Lívia, primeiro, e parabenizar por esse curso extenso de extensão, esse processo de formação que é tão importante, inclusive, para o que eu estou trazendo aqui hoje, para essa contribuição, que é a questão não só, mas o Sistema Municipal de Gestão do Planejamento, ele é a questão da gestão democrática, é um dos pontos fundamentais, né? E para a gestão democrática é necessário informação, comunicação e algum grau de formação. É claro que não se espera jamais, e não é essa a intenção, que cidadãos se tornem técnicos, né? Pelo contrário, né? É justamente essa diversidade de olhares sobre a cidade, de vivências sobre a cidade, é que constroem uma verdadeira gestão democrática, né? Então, que eu vou falar um pouco, e aí, como a Tereza provocou no final a questão, eu botei o título Gestão do Planejamento, um projeto inacabado, mas também o plano diretor, sim, respondendo já de saída, é um projeto inacabado e me parece que as duas questões, né, tanto esses dois projetos inacabados, eles têm algumas causas em comum, né? Quando a gente faz um plano, não se colocam ali diversas possibilidades, né, para que, digamos assim, se definir prioridades e tocar, mas que não se excluam essas possibilidades. Mas, na prática, e aí, sobretudo num país como o nosso, em que não há uma cultura de planejamento, não há cultura de acordo, porque o plano, né, muitas vezes planos, e aí não falo só de planejamento urbano, eles são a construção de um acordo, a materialização ou né, desse acordo, né, Gelson? De um colega que trabalha com planejamento, e se esse acordo ele não envolve a diversidade de atores e a partir de uma construção de uma legitimação, né, isso é o básico. Esse é o básico da questão do planejamento e da participação para o planejamento, né? Isso, e aí a questão de uma visão até mesmo instrumental da participação, ou seja, de que a participação, aquele entendimento, quem entende que a participação por si não é um valor, mas que ela é um caminho necessário para construir a legitimidade de algo que está sendo feito, né? Mesmo para esses, a questão da participação é fundamental. E aí eu gosto muito de citar Demétrio Ribeiro, um arquiteto urbanista precursor, talvez, né, um dos pais do planejamento urbano na nossa cidade, no nosso estado. Quando ele, né, faz o plano diretor de Uruguaiana, ele fala muito dessa questão da participação e do envolvimento da comunidade como um processo fundamental para legitimar e garantir que aquele plano diretor aconteça. Ou seja, então, uma das premissas para que um plano se efetive, ou, portanto, para que esse projeto se acabe, é a questão da participação. O que eu vou apresentar aqui faz parte de algo que eu estou finalizando, que é uma dissertação de mestrado aqui no âmbito do Propur, bastante atrasada, mas cuja a pesquisa, modéstia à parte, ela né, foi bem realizada na questão do levantamento de documentação sobre o Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano, que um dia se chamou Conselho do Plano Diretor, e que existe desde 1955 em Porto Alegre. Então, tem alguns dados, mas antes, e fundamentalmente para a gente acordar do que nós estamos falando aqui, né, polis, né, o conceito grego de cidade, e que é a mesma radical, né, da política, né? Então nós estamos falando da cidade, quando a gente fala de plano diretor, a gente está falando dos aspectos técnicos, muitos deles trazidos aqui pela Tereza anteriormente, mas nós estamos falando também de um processo político, né? Porque o processo, por exemplo, de construção do acordo, né, que é um plano, ele é um processo essencialmente político, né? E que outro acordo que vamos fazer aqui entre nós, o que eu proponho que façamos, não há técnica neutra,
né? A técnica, existem diversas técnicas e a tomada de decisão sobre que técnica adotaremos, sobre que cidade vamos trabalhar, ela é uma decisão política, né? E sobre a questão de acordos que não se cumprem, de planos que não se cumprem, a questão de planos que acabam em gavetas, né, muitas vezes, e aí, sobretudo, por exemplo, planos setoriais, que é essa, né, novidade, assim, digamos assim, no país, por ser muito recente, muitos deles são planos de gaveta, né, e isso também tem a questão de natureza política. Nós temos no nosso país, acho que a gente precisa também conseguir conceituar e tratar com maior precisão algumas definições, alguns conceitos, o que é Estado, o que é governo. Eu acho que são conceitos fundamentais, a gente precisa saber separar enquanto cidadãos, inclusive, né? Quando se diz assim, nós temos uma enorme máquina pública, também é um outro conceito que nós precisamos analisar e dizer assim, ela é enorme ou ela é cara? Ela é grande ou ela é cara? Ela é cara, ela é grande ou ela é ineficiente? Ela é grande ou ela está mal dirigida? Isso é fundamental para a questão que nós vamos tratar aqui. Para a questão do que traz a Tereza sobre diversos instrumentos do plano diretor que não foram desenvolvidos. E a questão do Estado e governo também são fundamentais. O plano diretor, ele é o plano de mais largo prazo que nós temos. Nós temos outros planos em nível municipal. Plano plurianual, né? A lei de diretrizes orçamentárias, que é aquele curtíssimo prazo. A pergunta é, na definição dos planos plurianuais, por exemplo, quanto é levado em conta o que está previsto num plano diretor? A questão do planejamento, a importância do planejamento, talvez, e do territorial, em qualquer escala, mas o urbano fundamentalmente, nunca foi tão importante para nós no planeta. Quando se fala em sustentabilidade, na questão de recursos escassos, e aí vamos pegar recursos materiais, né, naturais e outros, recursos humanos, recursos financeiros, todos escassíssimos, talvez num período porque somos muitos, né, nunca fomos tantos, então nós precisamos planejar e seguir esse planejamento, né, e precisamos que aquele acordo seja cumprido entre todos os atores. E para que a gente possa se desenvolver com menos desperdício, com mais eficiência. Então, público e privado, essa outra divisão conceitual e prática, muito mais prática, ela precisa cada vez mais ter as suas ações coordenadas. E o instrumento para isso é o planejamento urbano quando se fala em cidades. Não tem outro. Por quê? Porque a cidade é feita de ações individuais, sim, no mercado, um novo empreendimento, etc., etc., mas a coordenação dessas ações individuais só pode se dar por um plano, e um plano só pode ser feito pela esfera pública, né? A partir da esfera pública, não tem, e coletivamente. Então, a somatória dessas ações individuais só se resolve a partir de um processo coletivo. Um pouco do histórico a Tereza trouxe, mas eu me atenho mais à questão do sistema de planejamento nosso. De alguma maneira, ele já é anterior a 79, né? Formalmente, ele existe a partir de 79, do plano de 79, mas nós tivemos uma comissão de urbanismo para a criação do plano de melhoramentos de 1914, uma comissão estritamente técnica, envolvia 4 ou 5 engenheiros, né? Alguns deles daqui, outros formados fora, outros daqui que estavam trabalhando fora retornavam. E o primeiro conselho do plano, né, diretor, é um conselho criado pelo Loureiro da Silva, um prefeito que foi né, assumiu em diferentes momentos da história do município, mas que nos anos 30 ele era um interventor, era esse o nome, né, indicado pelo presidente, né, pelo governador, etc. Nós estamos falando do Estado Novo, né? E ele cria, então, esse conselho do plano diretor para, de certa forma, dar legitimidade a um plano
né, que se chamou Plano Gladosh, que é um plano que esse plano, de fato, nunca foi lei, nunca valeu. A gente usa ele muito mais como colocar e citar como um marco na história do planejamento, porque ele tem uma provocação, ele tem conceitos colocados ali, né, mas que não é, de fato, um plano que se efetivou. Em 1938, não consta aqui, mas é um documento fundamental, de 38 a 42, é o Expediente Urbano, que talvez, né, seja o primeiro grande documento de um diagnóstico, de uma análise urbana feita em Porto Alegre, né, por Ubatuba de Faria e Edivaldo Pereira Paiva, né, outros grandes fundadores do nosso planejamento aqui. E em 1955, então, assim, aquele plano de 39, aquele conselho de 39, ele dura de 39 a 42, né, porque ele tinha justamente esse objetivo claro de dar legitimidade ao plano do Gladosh. O plano diretor o Conselho de 55, ele é criado, então, com algumas atribuições, a principal delas, e a primeira, criar o primeiro plano diretor de Porto Alegre, o plano de 59. 64, o golpe militar, então é importante colocar aqui, nós estamos falando de um primeiro plano diretor, que ele é criado num período curto de democracia que tivemos entre o Estado Novo e o regime militar iniciado em 64. Né, tem uma alteração da lei do Conselho do Plano Diretor em 71, já no momento dos mais tensos do regime militar. E em 79, com a revisão do Plano Diretor, com a aprovação da lei do Plano Diretor, que também foi feita, elaborada suas bases pelo Conselho do Plano Diretor, depois nós vamos ver como, foi criado o Sistema Municipal de Planejamento. Aí nós temos com a Teresa Traz a questão importante da Constituição de 88, no plano municipal a questão do orçamento participativo, que vai ter suas implicações nesse Sistema Municipal de Gestão do Planejamento, né? E a questão da revisão da Lei Orgânica, né, em 1990, que é atualizada com base na nova Carta da Constituição. E depois os congressos da cidade, que vão culminar com o PDD-UA de 99 e a última e única Conferência Municipal de Avaliação do Plano Diretor que nós tivemos, né, e aqui é um projeto inacabado, é um ponto importante desse projeto inacabado, né. A lei prevê uma Conferência Municipal de Avaliação a cada 4 anos, e a última que nós tivemos foi em 2003. E as autoridades não cobram das autoridades, né, a efetivação do que está escrito na lei, do dispositivo autorregulatório, né, que está previsto no plano diretor. Aí uma questão importante que a Teresa traz, quer dizer, o plano de 79 teve 179 alterações. Esse a gente não conseguiu contar ainda, né, Teresa, mas estamos chegando perto. Né? E aí alguns aspectos, assim, por exemplo, a Teresa traz a questão da Ponta do Arado. Vamos pegar a Ponta do Arado. 10 dias antes do projeto ser votado na Câmara, que alterou o regime daquela ponta, tinha sido aprovado o projeto de lei da nova zona rural na Câmara Municipal de Vereadores. 10 dias depois, se aprova a alteração daquela área que tinha sido gravada como rural 10 dias antes na Câmara. Vamos pegar outra questão, um projeto de lei que caiu por uma questão de vício de origem, que era uma proposta do vereador Reginaldo Pujol, que ampliava de 60 metros para 120 metros a área de altura, né, que eles chamam dos corredores de centralidade, ou seja, dava esses modelos que a Teresa traz, do Central Park, do Germânia, em que tu consegue fazer um empreendimento de quadra inteira e em geral, não que o plano diretor proíba fazer, mas é porque é uma decisão dos empreendedores fazer uma quadra cercada em vez de fazer uma quadra com comércio e ter a torre isolada. É outra cidade. Né? Então nós estamos falando de um plano que é atacado por ser rígido, e nós, na verdade, nós estamos falando do plano diretor mais flexível da história de Porto Alegre. E aí, um parênteses, eu digo, nosso mercado imobiliário, nosso mercado da construção civil não está sabendo usar da liberdade que tem. E que pediu e levou, e não está sabendo usá-la. Né? Então, a gente talvez tenha que revisar esse grau de liberalidade que está posto.
Porque nós temos 20 anos de análise e nós vemos que nós não temos esse grau de responsabilidade para usar essa liberdade. A gente, né, quem é pai, minha mãe aqui sabe, quem é filho sabe, já ouviu muitas vezes esse papo. Responsabilidade e liberdade, binômio fundamental. Mas voltando à questão das alterações da legislação, então esse projeto do Reginaldo eu acho também muito importante de frisar, porque ele estava numa proposta, ele constava da proposta de revisão de 2010, ele foi renegado na proposta de 2010 e em 2011 ele entra de novo na Câmara e foi votado em 2016 e aprovado. Então nós precisamos, isso vale para Porto Alegre, vale para quem trabalha em outros planos diretores, nós precisamos ter marcos regulatórios, não se altera plano toda hora. Ele é um plano para 20 anos, não se pode alterar toda hora, ele tem que ter marcos referenciais e dizer assim, tudo bem, algum ajuste? Pode, mas isso tem que estar, ele tem que ser ele tem que dizer quando e como e até onde se alteram e quais os graus dessas alterações em diferentes níveis de tempo, momentos. Então, a composição do Conselho Municipal do Plano Diretor em 79, aqui, que vigiu até 99. Eu tenho dados anteriores, mas eu vou a partir daqui. Eram, então, 8 membros de entidades da sociedade civil, e aí é criado, pela primeira vez, a inclusão de entidades comunitárias. Isso é o curioso. A revisão do plano, a lei do plano diretor de 79 é a 4379. A lei que incluiu esses 4 membros de entidades comunitárias é 4479. Ela foi aprovada de separado, porque ela foi uma disputa dos movimentos sociais, né, de moradia e de direito urbano, direito à cidade, e conseguiram então colocar as primeiras 4 representações que eram escolhidas pelas zonas comunitárias, né, que era uma definição do próprio plano. Nós tínhamos, então, entidades fixas, não se votavam, não se elegia essas entidades estavam lá, então, Sociedade de Agronomia no Rio Grande do Sul, a Fundação de Economia e Estatística, extinta agora, né, parêntese, agora ela voltou a ser departamento, né, se criou um departamento. Antes de existir a fundação, se chamava departamento. Então, é curioso que a gente volte no tempo a criar um departamento em vez de uma fundação com a devida autonomia que o levantamento e análise de dados deve ter no Estado. Num Estado, não nesse Estado só. O IAB, né, a Secretaria de Saúde e Meio Ambiente do Estado do Rio Grande do Sul, a ARI, e aqui um parênteses importante, quer dizer, lembra que eu falei que o Plano GLADOSH foi criado um conselho do plano diretor para dar legitimidade política a um projeto técnico, né? Por que a ARI está aqui? Por que a Associação Rio Grandense de Imprensa continua, e ela estava lá em 39, ela estava em 59, por que ela continua em 79? Porque esse conselho ainda tem claramente um papel de legitimidade, de dar legitimidade política a processos técnicos, né? Não teria outro motivo de uma entidade tão afastada da questão do planejamento, mas que tem um grau fundamental, né, de influência na opinião pública, está presente no Conselho. A Ordem dos Advogados do Brasil, uma questão fundamental, sempre desde o início sempre teve uma assessoria jurídica, na primeira formação do plano do Conselho existia uma assessoria jurídica de servidores, então tinha sempre um servidor da área jurídica compondo o Conselho. A Metroplan, que ainda consta, ainda está lá, né? E a Sociedade de Engenharia, eram as entidades fixas. A forma de indicação, então, eram membros escolhidos pelo prefeito a partir de nomes constantes de uma lista tríplice, elaborada em assembleia, né, organizada pelo município. Essa aqui é a questão das entidades comunitárias. Existia um alto grau de interferência, digamos assim, da prefeitura no processo de seleção. Essa assembleia ela era monitorada e organizada pelo poder público, né? Eram entidades, as entidades não tinham uma autonomia de organização e de definição de suas representações, e existia a lista tríplice. A lista tríplice passa a existir na lei de 71, na lei da ditadura.
Os membros das entidades de classe e empresariais eram indicados também por lista tríplice. A presidência. O presidente é o secretário. É curioso que lá em 59, na primeira lei, o presidente era escolhido entre os pares. O conselho do plano diretor, quando começa em 59, ele elege o seu presidente. Hoje, a maioria dos conselhos, após a Constituição de 88, elege seus pares. Então, ele carrega aqui uma alteração do plano do regime militar que nenhum governo posterior alterou. Então, uma herança do autoritarismo que está presente ali. As atribuições. Então, a partir de 79, lembra que eu falei que o plano de 59, se nós olharmos as atribuições de 59, a primeira diz elaborar o plano diretor, a segunda, ou a terceira, não me lembro, fazer o Código de Edificações de Porto Alegre, o primeiro. Então, de 55 a 58, o Conselho trabalha na elaboração do plano diretor, né? Lembrando que a Secretaria de Planejamento Municipal foi criada apenas em 75 ou 76, não me lembro bem o ano, 75, né, por uma lei. Então, nós tínhamos uma Secretaria Municipal de Obras e Viação e dentro dela uma Diretoria de Urbanismo. Então, nós tínhamos uma pequeníssima estrutura voltada ao planejamento. Então, o Conselho teve um papel fundamental de elaboração, né, de proposição, de realizar o plano, né, num momento em que não existia estrutura. Nós estamos muito parecidos com esse momento agora. Tá? A questão é que o Conselho não está fazendo, como nós vamos ver, mais esse papel. Tá? Digo um momento muito parecido agora pela questão da estrutura administrativa voltada ao planejamento municipal. Nós estamos muito perto de antes de 75. Então, a questão, a partir de 79, ele vai ter muito mais, ele vai começar a ter um papel mais do que ele faz agora, do que ele fazia em 59. Mas é uma transição. Ele passa a acompanhar o planejamento. E acompanhar o planejamento muitas vezes vai ser o quê? Analisar projetos, por exemplo, de uma extensão, de uma alteração viária, etc., etc., e também projetos que pedem pequenas alterações no plano. Né? Mas também, e aqui, vamos colocar aqui, ó, opinar sobre a programação de investimento anual e plurianual do Programa Municipal de Desenvolvimento para o Desenvolvimento Urbano de Porto Alegre. Tinha também uma lei de 76 que criou o Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano. Criou, mas, como dizia, eu não me lembro o nome de um planejador, mas, se eu não me engano, o próprio Cândido Malta, ele diz fundos sem fundos, né? Não se faz política com fundo sem fundos. Né? E o caso nosso do desenvolvimento urbano aqui, ele é fundamental a questão de o Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano nunca ter se efetivado com o grau necessário. Opinar sobre o ajuste nos traçados viários do plano diretor, ou seja, se faz aquele grande planejamento, mas desde 79 já se previa que, bom, pequenos ajustes têm que ser feitos e esse era o órgão de cogestão que ia promover esses pequenos ajustes necessários, ou seja, a gestão, uma parte da gestão do planejamento. Opinar sobre os projetos de lei e decretos necessários à atualização e complementação do Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano. Ou seja, para ir para a Câmara, um projeto de lei deveria passar primeiro pelo Conselho. Já em 79, governo do Vilela, o último prefeito indicado pelo regime militar em Porto Alegre. Opinar sobre os projetos de lei, aplicar a legislação do município atinente ao desenvolvimento urbano, ou seja, estabelecendo-se interpretação uniforme, resoluções, instruções normativas para orientar, por exemplo, os servidores na análise dos processos, nos projetos, sobre casos que não estavam bem claros, né, ou seja, tornar a lei mais clara na sua aplicação. Aí vem a Lei Orgânica Municipal, que pela primeira vez vai colocar regular a questão dos conselhos municipais. E aí esses conselhos vão ter papel de atuar na formulação e controle da execução da política setorial. Ou seja, ele elabora e controla.
Ele é um órgão de planejamento e ele é um órgão de gestão desse planejamento. Todos os conselhos para todas as políticas setoriais, onde o desenvolvimento urbano, o planejamento, né, o desenvolvimento urbano é uma política setorial. Estabelecer as diretrizes a serem observadas na elaboração dos planos e programas de ação setoriais no âmbito municipal. Ou seja, a questão das diretrizes é fundamental para qualquer plano, é a parte do acordo. É a parte dos princípios e as diretrizes é onde a gente estabelece os acordos. Os instrumentos são formas, como falou a Tereza, de fazer, né, colocar esses acordos em prática. Ou detalhar a forma de colocá-los em prática. Mais corretamente, porque colocar em prática é outro passo ainda. Deliberar sobre políticas, planos e programas referentes à política setorial. Né? E depois, cada um desses conselhos teria uma lei específica. No nosso caso, o plano diretor é essa lei específica. Até hoje. Aí nós chegamos no CMDUA, e aí ele muda, né? Ele passa, e isso é fundamental, porque desde 39, mas passando por 59 e 79, o conselho se chamava Conselho do Plano Diretor, né, com algumas alterações, passava Conselho Municipal do Plano Diretor, depois Conselho Municipal de Desenvolvimento do Plano, Conselho Municipal do Plano de Desenvolvimento Urbano, né, e agora ele passa a se chamar Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano, e não mais do Plano. Ou seja, ele, a rigor, ele ganha muito mais um aspecto de gestão do que de planejar, certo? Ou mais integrada a questão da gestão e do planejamento. Naquele momento, então, a lei, e aí é uma parte da disputa que houve nas conferências, nos congressos da cidade, né? Por um lado, um debate sobre a democratização do acesso ao conselho por diferentes entidades, por outro, entidades que viriam o seu direito nato lá, tradicional, de estarem presentes, né, discriminadas na lei. Por quê? Porque se propunha, por um lado, que deveriam ser eleitas as entidades. Por outro lado, as entidades não queriam, elas entendiam que elas queriam garantir aquele direito, se não um privilégio. Né? Do ponto de vista teórico, né, a gente diz assim, obviamente que o mais democrático é a eleição. Na prática, vamos ver se é bem assim. Representantes de entidades, então, eram 8, passam a ter 8 regiões de planejamento. Lembra que em 79 eram 4 zonas comunitárias. E aqui é um dos principais influências do orçamento participativo no nosso planejamento. O orçamento participativo foi criado 16 regiões do orçamento participativo, né? E logo depois, quando se começa a pensar essa estrutura do orçamento participativo para uma outra escala, né, que é a questão do planejamento, escala de tempo, escala territorial, né, diferente de um orçamento, se juntam, então, cada 2 regiões do orçamento para fazer uma região de planejamento. E cada região de planejamento dessas vai ter um representante. E aí nós começamos a ter pela primeira vez um conselho tripartite, que é aquilo que é mais contemporâneo em termos de gestão democrática quando se fala de conselhos municipais, conselhos estaduais, conselhos de políticas públicas. Tripartite entre entidades da sociedade civil, participação comunitária, o saber local, né? São diferentes saberes, também tem uma questão de saberes, o saber técnico de dentro da prefeitura, porque são os representantes técnicos, o saber técnico da sociedade civil, as entidades de classe, as entidades profissionais, as entidades empresariais, seu saber técnico, mas também com outros saberes complementares, e o saber do usuário da cidade, o saber local, o saber daquele cara que está vendo a cidade na sua região, no seu bairro, e tem que estar representado ali. Então, essa renovação ela passa a ser por eleições, tanto da sociedade civil quanto das regiões de planejamento. As regiões de planejamento, então, a cada 2 anos se faz uma eleição em cada região, onde se elege o conselheiro representante, titular e 2 suplentes, mas também pela primeira vez se criam os fóruns regionais de planejamento. Outro projeto quase inacabado. Né? Por quê? Porque esses fóruns regionais de planejamento teriam algumas atribuições que nós vamos ver, mas muitos deles
não se reúnem com a frequência que deveria, né, e não cumpre o seu papel. E tampouco tem o devido aporte do poder público para cumprir esse papel, né? As entidades deveriam ser eleitas naquela conferência municipal aqui, que deveria acontecer a cada 4 anos, mas elas, desde 2003, não são eleitas nas conferências municipais. E isso vai ter um importante reflexo na composição dessas entidades dentro do Conselho, né? E essas conferências municipais deveriam acontecer a cada 4 anos, no terceiro ano de cada gestão de governo. No terceiro ano, ou seja, em 2019, a atual gestão deve realizar uma conferência municipal. O prazo, pelo Estatuto da Cidade, para revisão desse plano diretor que está aqui, é 2020. A Prefeitura já anunciou várias vezes, seja por seus servidores, seja pelos gestores, que ela pretende fazer uma revisão fundamental do plano diretor, até por uma questão de tradição, de que a cada 20 anos a gente faz uma grande transformação no plano diretor. Agora, quanto tempo foi feito o processo, quanto tempo durou o processo de revisão de 99? 6 anos. Até agora, e 79 também foi um processo relativamente longo e com algum grau de publicidade, ainda que não se compare ao grau de 99, de participação. O de 79 teve, e o de 59 teve, porque era um conselho, e esse conselho discutia em sessões públicas, atas públicas, estão lá no arquivo do conselho, qualquer um pode acessar, né, as atas de como se discutiu aquele plano diretor, né. Aí, modéstia à parte, como presidente do IAB, mas eu sou obrigado a fazer esse parêntese, né, o IAB foi uma entidade fundamental na criação do plano diretor de 59. O diretor de urbanismo chamava de Aldo Pereira Paiva, fundador do IAB. O seu assessor era o Fayette, né, uma liderança tradicional do IAB. Demétrio Ribeiro, Nelson Souza e outros foram presentes, bastante presentes, e ajudaram a elaborar essa lei. Só que essa lei ela não foi feita dentro do IAB. Não é uma entidade que pega para si e privatiza a produção de uma lei. E essa lei sai do nada, né, direto para a Câmara. Como a gente está vendo agora, por exemplo, a lei do inventário. A lei do inventário do patrimônio histórico. Nenhum servidor da área conseguiu me responder da onde saiu aquela lei. Tá? E ela saiu de um dia para o outro, ela não passou pelo Conselho Municipal de Planejamento, de Patrimônio, desculpa, né? Nem pelo Conselho Municipal de Patrimônio, e foi direto para um anúncio público do prefeito para a Câmara Municipal. Então há uma questão fundamental aqui. A instância não é fundamental que a sociedade civil participe da produção, da formulação de leis. Agora, nas instâncias públicas, não em fórum privado. A questão, então, do orçamento participativo, como eu falei antes, quer dizer, aqui as regiões do AP e aqui a grande organização, mais em escala territorial maior, cada região, né? E eles vão ter aí a questão que eu falei da diferença de um fórum de entidades eleito na conferência de 2003, a última. Nós estamos em 2018, há 15 anos não se realiza uma conferência que pela lei deveria ser realizada a cada 4 anos. E um exemplo de uma que foi feita com a forma como o próprio Conselho decidiu fazer, que é em fóruns, abre-se um edital a cada 2 anos, né, e aí tem eleições a cada 2 anos, as eleições deveriam ser a cada 4 anos e não 2, aí sim a renovação do conselheiro que representaria aquela entidade deve ser renovada a cada 2 anos, mas a entidade vai estar lá por 4 anos. E isso é importante, porque conselhos também, ainda que tu devesse ter uma renovação sempre para garantir a democratização, né, por outro lado, tu precisa ter uma certa sequência para que esse conselho possa estar cumprindo o seu papel com um pouco mais de regularidade, né? Porque nós estamos falando de um conselho de Estado, não um conselho de governo, né? Só que, justamente, as regras se alteram justamente no sentido oposto do que eu comecei a falar. Porque um decreto de 2010, por aí também, nem fez o que nem o regime militar fez.
regime militar manteve uma regra de 59, que é só existe no máximo uma renovação, né? Uma recondução, ou seja, eu sou conselheiro por 2 anos, eu posso ser reconduzido por mais 2 anos. A minha entidade ela pode continuar lá, mas eu tenho que sair. Em 2010 ou 2012, eu não me lembro, houve um decreto, o decreto de 2010, que altera e diz assim, não há mais limite para reconduções. Então, com todo respeito, mas o outro dia a gente conseguiu, e aí eu vou mostrar, eu hoje sou segundo suplente pelo IAB no Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano, e eu escutei de um conselheiro que ele via como qualidade sua o fato de estar ali há muito tempo. Ou seja, a antiguidade, que deveria ser algo, né, teoricamente, algo a ser questionado pela importância da renovação, né, está sendo tratado como um indicador de qualidade. Então, vejam a diversidade, né, que se construiu aqui. Está ali presente os corretores de imóveis, está ali presente os arquitetos, está ali presente os engenheiros e arquitetos, que a Sociedade de Engenharia é uma sociedade mista, apesar do nome, né, a mais antiga entidade de classe, né, da nossa área no Rio Grande do Sul é a Sociedade de Engenharia, a Sociedade de Economia, a OAB, e entre outros, é aqui nas ambientais, a HPAM e a extinta ONG Cidade. A área e o Sinduscom. Aí nós chegamos em 2010, a área ou a ASBEA, né, e nós vemos uma mudança bastante significativa. Nós temos, por exemplo, uma predominância, saem os arquitetos, né, do ponto de vista de classe, está lá nas empresariais, mas como profissionais não estamos mais. E entra uma predominância do que eu chamo do binômio mercado imobiliário construção civil. E aí eu faço um parênteses, porque eu gosto muito de citar e recomendo essa leitura, procurem na internet, Folha de São Paulo, acho que 2, 3 anos antes dele falecer, Jorge Wilhelm, um planejador urbano de São Paulo, ele escreveu um livro, um artigo sobre a questão do protagonismo que os corretores imobiliários passaram a ter em detrimento dos arquitetos na tomada de decisão sobre a produção imobiliária. Não estou nem falando de cidade ainda, tá? Ou seja, quem é arquiteto, trabalha em projeto, sabe que a gente hoje já, nosso espaço de tomada de decisão sobre o caráter de um empreendimento imobiliário é desse tamanhozinho. Já foi outro. E ele fala, nesse artigo, o quanto isso se reflete na mediocridade do que está sendo produzido do ponto de vista de empreendimentos imobiliários, de arquitetura no país. E quem é que tomou esse lugar? O corretor imobiliário. Todo respeito, a gente produz espaço. Um corretor imobiliário ele é treinado para olhar para o espaço como planilha, a relação direta área-dinheiro, área-moeda. Nós olhamos para a área como espaço. Né? Inclusive olhamos não para a área, mas para volumes. Né? Nós botamos um eixo Y, um eixo Z ainda nessa história. Né? E agora a gente vê um caso muito claro de que esse protagonismo que eles já estão ganhando dentro da produção do mercado imobiliário, da produção da unidade que produz cidade, agora ele está querendo ganhar um protagonismo, e ganhou durante um bom tempo, dentro da produção imobiliária. E isso não está só presente no Conselho. Alguns dos últimos secretários nossos que nós tivemos dentro da área do planejamento, ou são economistas, tá tudo bem, mas um ficou fundamentalmente corretor imobiliário. Né? Que cabe ressaltar que durante a revisão de 99, durante todo aquele processo, os 2 secretários daquele período foram arquitetos e urbanistas, Clóvis Huguem Fritz da Silva e Newton Burmeister. O Fórum de Regionais de Planejamento, aqui é um levantamento de 2006 até 2015, da quantidade de pessoas que se envolvem na eleição, né, cada 2 anos dessas regiões. É pouco. Depende do grau de instrução como essas pessoas estão participando. Né? Muitas vezes aquela participação momentânea que tu faz, talvez por um dispositivo de internet virtual tu consiga maior participação. Obviamente, não precisar te deslocar e não sair da tua cadeira para participar. Agora, se não for muito bem feito,
e se não for acompanhado de processos de formação, né, de construção, de debate, onde a troca é fundamental para essa construção de um entendimento, é uma participação com muito pouca base para a tomada de decisão. Né? Então, há uma grande, a gente vê que há grandes diferenças também entre espaços da cidade, áreas da cidade, na quantidade de participação. Nós vamos ver também, e aqui um caso importante, quer dizer, nós vamos ver que, em geral, áreas em que o nível, nível econômico é maior, tem menos participação. E isso não é por acaso. Porque quem tem maior nível econômico tem maior capital, não só financeiro, mas também tem capital cultural, capital social, outros capitais que lhe botam muito mais perto do acesso ao poder. Ele tem instâncias privilegiadas de acesso ao poder. Né? O pobre, para conseguir esse acesso ao poder, ele precisa se mobilizar, ele precisa de horas de organização. Ele não tem uma secretária, um secretário, ele não tem um assessor, não tem uma assessora. Né? É muito mais trabalho. E aí a questão de eleger a cada 2 anos e ter que se mobilizar a cada 2 anos pesa. Né? Talvez até isso a gente tenha que revisar. Na última eleição, então, agora em 2018, houve uma excepcional mobilização, né, das entidades, de algumas entidades, para que a gente pudesse retomar essa diversidade dentro do Conselho. Né? Então nós conseguimos envolver todas essas entidades e mais outras que ficaram pelo caminho, impugnadas no processo por entender que não eram entidades afins ao planejamento, enfim, né, dentro das regras do jogo, mas a gente conseguiu envolver esse número de entidades e essas são aquelas que acabaram compondo, porque a gente, formalmente, as que estão hoje no Conselho são ali onde está escrito titular. Mas dentro daquele campo, a gente compôs com outras entidades e que elas dizem, então a suplência fica com essa entidade e tal, para envolver essas entidades, envolver uma maior diversidade, né, de pensamentos, de olhares sobre a cidade. As atribuições do Conselho. Isso é fundamental para a gente pensar nesse projeto inacabado. Tá? Zelar pela aplicação da legislação municipal relativa ao planejamento e desenvolvimento urbano e ambiental, propor e opinar sobre atualização, complementação, ajustes e alterações do plano diretor. Foi apresentado para a gente, por solicitação nossa, nessa nova gestão do Conselho, foi apresentado pela equipe, uma equipe enxutíssima de 7 pessoas, 7 técnicos, a equipe de revisão do plano. Foi apresentado uma proposta de revisão, que é basicamente a mesma apresentada há 2 anos numa conferência mais pública, né? Ou seja, há 2 anos está o mesmo projeto, e nós estamos há 2 anos de que a Câmara aprove essa revisão. Foi apresentado ao Conselho. Não foi um momento de que o Conselho pudesse propor, opinar, né? Foi apresentado, assim como quem viesse aqui e apresentasse aqui para essa instância aqui, com todo o respeito a esse espaço, mas, né, não tem a legitimidade que um Conselho tem e o papel que um Conselho tem. Propor, discutir e deliberar sobre os planos e projetos relativos ao desenvolvimento urbano ambiental. Ou seja, tudo aquilo, projetos especiais públicos, tudo aquilo que a Tereza traz dos planos setoriais, dos planos regionais, tudo isso deveria passar pelo Conselho, e aí quando a gente está falando do Conselho, a partir de 99, nós estamos falando desse pleno, que é composto por 28 membros, mas nós estamos falando também dos fóruns regionais. Ou seja, ele não é mais só 28 membros, eles são os fóruns regionais que também, cada eleição, elege um conselheiro para o Conselho e elege um número X de delegados. Né? Delegados que vão compor esse fórum e vão fazer debates. Deveriam se reunir e debater sua região. Sabe, ele faz assim. Propor a programação de investimentos com vista a assessorar a implantação de políticas de desenvolvimento urbano ambiental para o município.
A Lívia está ali um bom tempo. Lívia, qual foi a última vez que isso aí foi tratado lá? Não precisa responder. Ou seja, voltando, não se faz política sem fundos, sem recursos. Se esse conselho não discute os recursos, e se projetos importantíssimos como a duplicação da Tronco e como outros que estão por aí, eles saem da gaveta num momento excepcional, sem passar por um debate, sem definir isso, e isso esteja amarrado num processo de planejamento, que o órgão responsável por fazer né, lembrando, não só a formulação, mas o acompanhamento, não acompanha isso, como é que a gente está falando de planejamento urbano? Aprovar projetos especiais de momento. Aqui sim. Isso aqui é o dia a dia do CMDEUA. Isso aqui é 99,9% do que o CMDEUA faz desde quase 20 anos. E aí vale para todos os governos que tiveram lá. Não é? Ou seja, ele tem mais, ele tem 21, se eu não erro. Ele tem 14 aqui. Mas, se eu não me engano, entraram mais algumas. Tá? Tem 14 atribuições. Dessas 14 atribuições, ele só faz uma. O dia a dia dele é aprovar isso aqui. Aprovar projetos especiais de impacto urbano. Ou seja, ele não é mais um conselho de planejamento. Ele é um conselho de licenciamento. Ele é um conselho de licenciamento. Aprovar os planos de aplicação dos recursos do solo criado destinados para o desenvolvimento urbano, prioritariamente a política habitacional. Isso aqui nunca mais fez. Ninguém sabe para onde vai o recurso do solo criado. O enorme grau de discricionariedade, ou seja, de tomada de decisão que o governo tem sobre a aplicação de um recurso do solo criado, que vai para tudo, menos para o desenvolvimento da cidade, não passa pelo Conselho. Ou seja, nós não estamos... a gente está, né, queremos mudar o país, queremos isso, aquilo, vamos começar a aplicar a lei, olhar para a lei e dizer assim, é isso, vamos seguir. Aí a gente olha o plano diretor, esse plano diretor é muito ruim. Mas nós estamos cumprindo o plano para dizer que ele é ruim? Para a gente olhar para algum plano, para alguma coisa e dizer que ela não presta, a gente tem que pelo menos começar a testar ela e dizer, estamos cumprindo, não presta mesmo. Mas a última coisa que nós estamos fazendo é executar. Então nós não podemos dizer que ele é ruim. É um problema de gestão que nós estamos vivendo. Não é um problema de planejamento. O plano é bom. O plano propõe muitas coisas importantíssimas. Quando ele foi criado em 99, ele prenunciou questões que foram colocadas, só foram aprovadas no Estatuto da Cidade em 2001. Nós somos precursores, mais uma vez. Nós temos um longo histórico de inovação no planejamento urbano, em nível nacional. Aprovar os valores semestrais do solo criado. Ele passou 4 anos no solo criado sem haver reajuste. E ele só foi reajustado porque o Ministério Público, né, exigiu que o Conselho criasse uma comissão. Criou-se a comissão. Ela aprovou o reajuste do solo criado? Não. Não. Nós já estamos há 4 anos sem fazer uma revisão. A comissão foi criada, e meu velho pai, que foi sindicalista, meu pai dizia, quando não quer que uma coisa ande, tu cria uma comissão. Esse foi o caso clássico. Né? Não é sempre. Né, Tereza? Nós estamos trabalhando, brincando com a Tereza, porque a Tereza ela é vice-presidente do IAB e ela está coordenando a Comissão Cidades do IAB, que, né, se reúne toda terça, como a Lívia falou, e estão todos convidados. A gente tem buscado que nas comissões possam participar e devam participar não só arquitetos, e tem tido uma participação bastante plural nesse sentido, né? Porque a gente entende que a cidade está tão carente de espaços públicos para o debate da cidade que o IAB está tendo que assumir um papel de abrir para essa pluralidade e não fazer um debate só entre os arquitetos e poder propor como arquitetos. Não, nós precisamos juntar esse conjunto de cidadãos. Então, de 2003 a 2010, essa é a representação das entidades governamentais. Secretaria do Planejamento Municipal, ISMAN, Secretaria Municipal de Transportes, no caso a EPTC é que acaba fazendo essa representação, o DEMAB, né? O gabinete na época existia de planejamento municipal, não existe mais, né?
Por que eu estou colocando isso agora? Porque em 99 eram 888, em 2003 são 999. Né? Aumenta-se. No sentido do comunitário, entra, além das regiões de planejamento, entra uma representação do orçamento participativo, que é uma temática, né? Uma comissão temática que é a da organização da cidade de desenvolvimento urbano e ambiental. Ou seja, uma ligação direta entre quem está falando do orçamento anual ou plurianual, etc., essa escala menor de planejamento também, por assim dizer, de gestão, né? E dessa escala que deveria ser de outra escala de tempo, de outra escala de território, né? Então também está representada ali. As regras para as entidades, então, são 5 entidades de classe afins ao planejamento urbano, 2 entidades empresariais, preferencialmente da área da construção civil, e 2 representantes de entidades ambientais e científicas. Quando eu falei da questão da diferença entre quando é eleito numa conferência e quando é eleito num fórum específico, para mim o fundamental dessa diferença é o seguinte: numa conferência tem que se envolver, tu não está indo lá só para eleger, está indo lá para debater, está indo lá para propor, ou seja, é um processo muito mais amplo, muito mais difícil, muito mais trabalhoso. Num fórum, muitas entidades estão lá simplesmente para votar nas outras. Não para se envolver num processo de planejamento. Isso é sério. Entidades de carga, trabalhadores de cargas e tarará, se eu botar a lista aqui, arrepia. Arrepia. Atual, as atribuições do Sistema Municipal de Gestão do Planejamento. Estabelecer fluxos permanentes de informação entre as suas unidades, componentes. Aqui nós vamos sair um pouco do conselho, tá? E estamos entrando para outras atribuições. Estabelecer fluxos permanentes de informação entre as suas unidades componentes a fim de facilitar o processo de decisão. Eu brinquei ontem, brinquei. Falei sério, mas em tom de... talvez o CMDUA não devesse, e talvez seja uma grande irresponsabilidade nossa, estar aprovando pequenas ou grandes alterações no plano diretor sem que o sistema de informação, né, esteja realmente funcionando. Porque para a gente alterar, a gente precisa ter a informação clara do grau de impacto daquela alteração. E se a gente não tem essa informação para que seja analisado tecnicamente, é uma grande irresponsabilidade alterar quase às cegas em alguns casos. Constituir e manter o cadastro urbano, disciplinado por lei específica, garantida a sua atualização periódica, como instrumento de planejamento municipal e referência para o monitoramento do PDD-UA. Esse cadastro urbano não existe, a lei específica nunca foi feita, 8 anos depois. Promover no 3º ano de cada gestão administrativa, eu já falei, 15 anos que não ocorre. Então, o sistema é gerenciado pela Secretaria de Planejamento Municipal. Não temos mais Secretaria de Planejamento Municipal. Foi criada uma Secretaria Municipal de Urbanismo. Urbanismo não é planejamento urbano. São 2 coisas completamente diferentes. Ainda que mesmo nós técnicos, mesmo nós arquitetos, que somos urbanistas, né? Mas para simplificar, planejamento urbano, no mínimo, para dizer assim, é um processo fundamentalmente interdisciplinar. Né? O urbanismo é outra escala, é outro grau de precisão e com um grau bem menor de multi ou interdisciplinaridade. Né? Consolidar e organizar as informações essenciais ao processo de desenvolvimento do município. Quando foi apresentada essa revisão do plano, a própria servidora admitiu, nós não temos um sistema de informação. A gestão, o básico para fazer gestão não existe, um sistema de informação atualizado. E nós não temos pessoas, recursos para fazer isso. Na reforma administrativa feita no início desse governo municipal, foi proposta a extinção da Secretaria de Urbanismo, criada a SMANS e criada a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico. A proposta era de separar o planejamento do licenciamento. Se nós tivéssemos um sistema de informação integrado, informatizado, talvez se pudesse aceitar
uma alteração dessa? Né? Talvez. Agora, a questão do licenciamento tem com o planejamento uma questão fundamental, sobretudo quando a gente fala de gestão desse planejamento. Quando a gente faz, como arquiteto, uma planta de um projeto, quando a gente entra com um projeto, tem uma coisa que é uma planilha, né, onde a gente bota vários dados, né, de densidade, de quantidade de unidades, de etc. e tal. Esses dados, e especialmente quando esses projetos estão pedindo alterações do plano, eles deveriam abastecer o sistema de informação para atualizar, saber quantas famílias mais vão morar naquela quadra, quantos carros mais vão estar numa garagem naquela quadra. Se nós não temos um sistema integrado de informação, essas informações do licenciamento não vão virar informações base para o planejamento. Não vão. Então essa integração sem um sistema não existe. E agora, essa divisão, aliás, nem era uma divisão no início, mas pior ainda, eles queriam colocar o planejamento subordinado ao desenvolvimento econômico. Marcelo Lopes de Souza, um geógrafo, talvez o principal hoje geógrafo brasileiro, tratando da questão do planejamento do desenvolvimento urbano no país. Ele fala, o desenvolvimento urbano, o desenvolvimento econômico é meio e está em função e subordinado ao desenvolvimento urbano, e não o contrário. A economia deve estar a serviço do ser humano, e não o ser humano a serviço da economia. Está na própria etimologia da palavra economia. Né? Eco é a casa, né? É a forma de gerir a casa, é a forma de manter a casa. Não o contrário. Então, definir os valores do solo criado, elaborar os planos de distribuição dos estoques construtivos do solo criado. Tudo que eu estou dizendo, quando eu disser que tem alguma coisa que aplicou, eu digo, tá? Porque senão fica mais fácil. Implementar programas e projetos através da aplicação dos instrumentos de ordenação do solo urbano e da promoção de convênios ou acordos públicos e privados. Ou seja, vamos falar em PPP, vamos falar em acordos privados? Vamos, não tem problema nenhum. Não vamos ter esse preconceito. Agora, num país em que justamente tudo que nós estamos vivendo nos últimos anos é justamente essa, eu ia falar uma palavra assim, mas essa, né, permissividade, esse mau jeito na relação do público e do privado, a gente precisa ter isso muito bem regulado e muito bem construído democraticamente com transparência. Transparência é outra premissa para a participação, mas ela não é igual. Ela é uma premissa, ela é fundamental. Sem transparência tu não faz participação, mas ela não é sinônimo. Né? Cuidado, tomar esse outro cuidado. Então, se a gente não tiver essas regras muito bem claras, num país como o nosso, a gente sabe para que lado pesa a balança, e não é do interesse público. Gerenciar a normatização necessária ao planejamento urbano, ou seja, né, esse gerenciamento das normas no sentido da instrução, da resolução, etc., de tornar clara a regra. Isso é fundamental quando a gente reclama, e a gente reclama como arquiteto, que da demora na tramitação de um processo, é muitas vezes que a regra não é clara. E às vezes a regra não é clara por certo interesse, né? Para que haja maior grau de jogo, né? De negociação. Uma regra menos clara dá mais abertura a interpretações mais diversas. Consolidar e organizar as informações essenciais ao processo de desenvolvimento do município. Sabe, estou sendo repetitivo, mas isso junto com a questão da participação, as questões mais importantes. Aí foram criadas algumas comissões, a CAUGE é a principal delas, né, que aprova, do ponto de vista técnico, os projetos de alto grau de impacto, e esses projetos depois vão ser analisados por uma instância política, técnico-política, que é o Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano. Então não venham dizer que o Conselho Municipal é uma instância técnica. Não é. Conselho nenhum é instância técnica. Comissão é instância técnica. O Conselho ele é o espaço de debate do técnico com o político, dessa integração. Já que a Câmara Municipal não é. Para mim é um crime que, num processo de revisão do plano diretor que vai para uma Câmara Municipal, nem
aquela bancada que não tiver um técnico, não estou falando de arquiteto, mas um técnico especializado em planejamento urbano, entre o seu corpo de assessores, deveria se abster. Deveria ser impedida de votar na revisão do plano diretor. Mas, essa é a prova cabal de que planejamento urbano é política. Porque se ele passa pela Câmara Municipal, a Câmara Municipal nada mais é que uma instância política. Por excelência política. Eu acho que eu meu tempo está terminando, né? Tá. Não, então essas atribuições vocês podem acessar no plano diretor, né? Então eu não vou me ater a elas. Aqui é a questão de um instrumento complementar fundamental. Os planos de ação regional. Os fóruns regionais de planejamento foram pensados para essa escala, né? E aí isso tanto é outra crítica pública que se faz por vários lados, né? Pelos vários agentes de diferentes perfis, de que o plano diretor ele só olha a cidade na macro escala e não conseguiu produzir o planejamento nas escalas intermediárias. Esse é um dos instrumentos, ou não ocorrer esse instrumento é uma das principais causas de não termos essa escala. Porque esses planos de ação regional, eles deveriam ser feitos através dos fóruns regionais de planejamento, com a devida assessoria técnica, né? Mas os fóruns regionais de planejamento estão abandonados à sua sorte. E muitas vezes os conselheiros que são eleitos muito mais, né, por interesses político-partidários, né, vou falar bem sério, do que como uma representação legítima daquela comunidade. Então, os delegados, por exemplo, aí sim tu tem uma diversidade, muitas vezes, de delegados, mas, para ter uma ideia, tem região nesse processo agora que elegeu 4 delegados, enquanto tem outras que elegeram 50 delegados. Ou seja, não tem um interesse público nesse... Por quê? Porque quem é que vai ter interesse num fórum deslegitimado, sem poder de tomada de decisão? As pessoas não vão participar, né? Então, aqui a questão de serviços fundamentais, né? Saúde, educação, a questão do lazer, das praças, tudo isso aqui seria detalhado nessa escala. Nós não estamos tendo. Então, quando sai um empreendimento Minha Casa Minha Vida num lugar lá, por exemplo, onde não tem escola, não tem praça, não tem posto de saúde, não tem unidade básica, etc., etc., de saúde, é culpa do programa só? Apesar de todas as críticas que nós possamos fazer um programa desse, certo? Mas, fundamentalmente, o grande problema que nós vamos ter ainda com o programa Minha Casa Minha Vida, nós vamos ter ainda com o que já foi produzido, só com o passivo, tá? É pela negligência com que a gente trata o planejamento urbano, né? Eu acho que eu estou com pouco tempo, né? Encerrando o tempo, vamos para o debate, né, Lívia? Porque aqui é muito bastante do que eu já coloquei, mas a questão, então, da avaliação de empreendimentos e atividades que caracterizam projetos especiais de impacto e o monitoramento, tudo isso a gente já está, ele vai repetindo muitas vezes na lei, então eu não preciso mais seguir. Certo? Uhum. Então a gente vai abrir para perguntas para os dois palestrantes de hoje. Quem tem perguntas? Bom dia, queria parabenizar o Rafael e a Maria Tereza pelas palestras, foi muito bacana assim, para a gente ouvir, né? E eu queria fazer uma pergunta para os dois, né? A minha formação é jurídica. E eu tenho me angustiado muito assim quando eu escuto essas falas, porque eu sempre fico pensando assim do ponto de vista do direito, assim, como que a gente poderia completar ou compreender o conteúdo de determinados conceitos que vocês, os arquitetos, às vezes precisam equacionar quando tomam as decisões
na hora de analisar um projeto urbano. Então, por exemplo, esses aspectos relacionados à paisagem urbana, e eu falava com a Maria Tereza na hora do intervalo, né, onde vocês podem, de acordo com o que está previsto no plano diretor, flexibilizar a altura para qualificação de paisagem, por exemplo. Só que o que vocês acham, assim, em termos de critérios e padrões para qualificar o processo decisório a respeito disso? Porque muitas vezes a gente me parece uma situação bem subjetiva, né? Se aquele alto ou baixo ou largo, enfim, se aquilo qualifica ou não qualifica, como é que dialoga com um território mais amplo? E aí, quando a gente vai examinar esse assunto do ponto de vista jurídico, sempre fica aquela aflição mesmo, assim, qual é o critério sendo utilizado, né, se é que isso qualifica ou não qualifica, me parece que é uma subjetividade tão complexa. Então eu queria ouvir vocês um pouquinho sobre isso, e como é que se monitoraria isso, assim, para se poder saber se isso vem qualificando uma região ou não vem, enfim, como é que vocês acham que poderia ser aperfeiçoado esse processo decisório? A gente faz perguntas por blocos, tá? Então a gente vai escutar mais uma ou duas perguntas e passa para vocês. Bom dia a todos, parabéns, está sendo maravilhoso. Dá vontade de ficar mais tempo ainda, porque o assunto é tão contundente, né? Tem tantas perguntas, mas enfim, o que mais mexe assim comigo como arquiteta é ver assim que a gente tem, e o AB tem contribuído muito nisso, né, de discutir questões da cidade como cidadã, como arquiteta, e na verdade, assim, o que eu sinto? Que todos os planos, leis, têm uma malícia embutida, sabe? Tem uma malícia embutida e os acordos que se fazem, eles se fazem fora dos espaços legítimos. Né? E assim, a grande questão é como romper com isso, né? Assim, de que forma a gente pode, através desses espaços de discussão, sair daqui e repicar isso, né? Que eu acho que é uma questão importante, assim. A gente, como é que a mesma angústia que ela tem como advogada, eu tenho também como arquiteta, porque a gente se sente, às vezes, dando legitimidade para alguns eventos que, na verdade, servem para manobra de outras, né? Já vi isso acontecer inúmeras vezes, tanto na defesa do projeto da Orla, a questão do quantas copas por uma copa, a questão do estaleiro, a questão do cais, né? Em que a comunidade que mora e é atingida por esses projetos, ela não é ouvida, né? Se cria uma falsa liderança e essa liderança responde por um contingente grande de moradores que não fez parte desse processo de discussão, né? Então, a questão é essa, assim, como é que a gente pode sair daqui e, de alguma forma, repicar isso? Primeiro para a Annelise, né, essa questão da paisagem urbana, eu trabalhei na Secretaria há 35 anos de planejamento, e essa era uma coisa que nos preocupava também, né, Gladys? A análise dos estudos de viabilidade urbanística, elas têm já um acúmulo bastante grande na questão ambiental, no que se refere ao patrimônio natural, principalmente, e na questão da mobilidade, mas numa visão bastante técnica, né? E esses outros assuntos, como a paisagem urbana, não chega a ter consensos assim muito definidos. Então, eu acho, por exemplo, que na revisão do plano a gente poderia rever algumas permissividades que o plano tem e tentar criar algum tipo de critério, se bem que lá no projeto especial está dito, tem aquele lá de primeiro nível, que é a adequação às normas, tem lá o de segundo nível, que pode propor normas próprias, mas a gente vai ter que achar uns critérios, eles não existem, eu acho que tem que estudar, porque o estudo de impacto de vizinhança, ele trouxe como uma das variáveis de análise, né, o adensamento, a questão ambiental, o patrimônio, a mobilidade, e lá tem a questão da paisagem urbana. Então, acho que esse é um assunto que tem que se discutir mais para criar um conjunto de critérios. Eu acho, por exemplo, um absurdo que na Zona Sul, em nome daquela regrinha que está lá no projeto especial que diz que imóveis com mais de 5 mil podem propor normas próprias,
começou a transformar totalmente a paisagem de muitas partes da cidade. Eu acho que teria setores da cidade onde a gente pudesse dizer, como regra, não pode projeto especial que peça aumento de altura em determinadas zonas. Acho que tem que resguardar, por exemplo, zonas de habitação unifamiliar, tem que resguardar zonas de baixa densidade, mas isso tudo nada está explicitado como critério, né? Então, acho que é um trabalho que tem que ser feito, principalmente num processo de regulamentação do EIVE que não foi feito ainda, né? E para a Mara, sobre como romper acordos, eu, assim, todas as palestras que eu também vou em busca dessa resposta, eu só ouço dizer: temos que nos mobilizar como sociedade, temos que buscar nossos direitos, porque a gente também tinha essa angústia como técnico, né? Como é que a gente vai conseguir romper ou interferir nesses acordos que vão se formando? Não sei, o Rafa pode falar melhor sobre isso. Paisagem urbana, primeiro, difícil, essa pergunta é difícil. Mas eu acho que, assim, a questão do projeto caso a caso, nós precisamos dar uma boa refletida, como falou a Tereza, se a gente se deve ser mantido, ou pelo menos mantido para toda a cidade. A flexibilização, ela demanda uma escala de planejamento, de projeto quase, até eu diria, de desenho urbano, que não foi feita. Né? E aí eu amarraria isso com outra questão, que é a das áreas urbanas de ocupação prioritária, por exemplo, que é um instrumento fundamental, né? Principalmente a partir do momento que ele amarrou a questão do IPTU progressivo, do edificação compulsório, a determinação dessas áreas urbanas de ocupação prioritária. Isso faz desde 2010 e há 8 anos não se estabeleceu. Isso está a critério do Executivo estabelecer a qualquer momento. Não precisa voltar para a Câmara, porque o plano estabeleceu isso, deu esse direito ao Executivo, e o Executivo não faz. Por que eu falo das áreas urbanas em relação, inclusive, à paisagem? Porque nós não vamos conseguir projetar a cidade inteira. Então nós temos que projetar e escolher prioritariamente onde a gente poderia projetar. Porque aí a gente consegue dominar um pouco mais esse grau de subjetividade que é inerente. Nós não temos como escapar dele, nesse caso de paisagem urbana. Né? É inerente. Agora, se é subjetivo, talvez aí deva ter um maior grau de precisão na ideia e, segundo, um maior grau de participação na tomada de decisão. Porque se ela o que é objetivo, muitas vezes está mais fácil, não digo mais fácil, mas é mais regrado. Então fica menos necessário um grau maior de participação. Agora, o que é mais subjetivo demanda que a intersubjetividade, ou seja, dividir entre todos a responsabilidade de decidir sobre o que é subjetivo. Claro que sim. Às vezes eu fico pensando que, não vou responder também, mas só para trazer uma complementaridade, talvez, é que quando a gente tinha um planejamento de caráter modernista regrador, que é absolutamente criticado, a norma e a regra, baseada no higienismo, na beleza, na iluminação, na ventilação, trazia claramente essas normas. Quando a gente passa por um período onde a pós-modernidade coloca outras determinações e outras questões, onde a questão política se apresenta de uma forma mais plena, é muito difícil o regramento. O problema é que, para uma sociedade deseducada, pobre, etc., 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 que precisa ser protegida, politicamente protegida, o desregramento funciona absolutamente para a especulação imobiliária, porque é quem está organizado. O capital está sempre pensando nos seus objetivos, enquanto que a gente está pensando na questão política, como é que nós vamos resolver, como é que nós vamos incluir, etc., 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 e o desregramento, nesse caso, a falta da norma, a falta da objetividade normativa que a gente traz por uma intenção política significativa, mas que não consegue se impor, porque o capital consegue ser mais forte, a gente fica sempre à mercê da decisão
enfim, que é tomada por quem está organizado. E quem está organizado é o capital. E cada vez que a gente fecha o olho, não querendo fechar o olho, mas que a gente se desvia atrás de objetivos mais bonitos, utópicos, etc., 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 a brecha fica feita. Então, eu não estou respondendo, eu só queria trazer isso para a gente refletir um pouco, porque a gente está num momento muito diferente, né? A gente não tem mais o regramento modernista para nos guiar. Nós estamos sendo guiados por uma coisa que a gente não sabe, que pode se chamar utopia, beleza, pós-modernidade, etc. Só que isso não nos dá regra nem critérios, nos dá possibilidade de exploração do possível. E a gente não sabe o que é este possível. A gente só sabe uma coisa: tem alguém que está caminhando na linha reta. Esse alguém é o capital. Então, eu acho que a gente precisa refletir sobre isso. Mas eu sei que isso não é uma resposta. Sobre a questão da... Mara, a questão da... Assim, eu penso dois termos. Quem prefere um termo mais liberal, tem uma frase, não me lembro o nome do pensador, que é: o preço da liberdade é a eterna vigilância, né? Ou, quem prefere mais o socialismo, eu diria a questão da revolução permanente, ou seja, todos eles demandam que a gente esteja sempre vigilante e incessante, né? E acho que aí é o que a Lívia coloca, quer dizer, essa assimetria de capital, de possibilidades, de acesso, possibilidade de auto-organização. Quer dizer, quando se desmonta, a gente não falou nada muito aqui de regularização fundiária, mas, e eu anotei aqui, quer dizer, falar nisso, quer dizer, se a gente olha para o plano diretor, tá? Isso não estou conclusivo, porque isso acho que isso cabe até, sugiro aí para quem está pensando em dissertação e tese, cabe uma tese ou uma dissertação. Os instrumentos que saíram do papel do plano, entre todos do plano diretor, são, em sua grande maioria, aqueles que aquele que tem mais acesso ao poder fez, né, exigiu que saísse do papel, né? Agora, a regularização fundiária, ela foi abandonada como uma política de planejamento? Foi. Né? E ela tem esse papel. Agora, além dessa... Ela tem essas causas. Além disso, a gente precisa revisar alguns instrumentos de participação que são exigidos nas leis, né, pela lei para alteração de planos, para outras... Audiência pública. Audiência pública é um negócio assim, olha, que às vezes dá vontade de já nem participar mais, né? Ou seja, a gente precisa dar maior grau de efetividade às decisões. A audiência pública, o poder público decide se adota ou não o que foi feito, o que foi falado naquela audiência pública. Não, na prática é um espaço quase vazio de poder político, né? Então, a gente precisa rever algumas regras, sim, mas, vamos falar bem sério, nós não estamos num momento em que, eu acho que em algum momento até, falando, sim, abrindo, porque a gente está falando de política, mas até a própria esquerda questionou o papel e a capacidade da participação, né? E aí a direita, por outro lado, não quer nem saber de participação, porque isso traz via de regra, uma redução dessa assimetria de acesso ao poder, né? Então não há interesse e então a gente é algo que a gente não tem espaço para debater e fazer avançar muito, não. Mas seriam esses alguns caminhos que eu acho que a gente poderia adotar, ou seja, é o processo permanente de organização. Não tem outra resposta. Não, pensando na campanha política que está rolando, né? Como as redes sociais estão tendo um papel relevante nisso, não me veio assim essa coisa, de repente a gente, sei lá, todo mundo tem um celular, de repente a gente começar. Eu, por exemplo, assim, botei no Insta e botei algumas das falas de vocês e coisa assim, da gente começar também a usar alguns recursos, né? Tornar interessante essa conversa de uma forma não didática nem acadêmica, mas tornar ela assim palpável do dia a dia das pessoas, assim, YouTube, sei lá, qualquer coisa. A gente não fez aquele
RBS, o Brasil que nós queremos, não sei o quê. Sabe, me veio essa coisa na cabeça, assim, de repente a gente fazer uma onda de discussão via redes sociais, via internet, começar a sair daqui, sair, sabe? Não sei, uma ideia que me veio agora vendo. Pode ser, sei lá, me disponho a fazer isso. Mais alguém? Não, é só comentar em relação a isso que a Mara está colocando. Eu me lembro quando, na época da Copa, não sei se vocês lembram que os corredores foram feitos, depois desfeitos e feitos de novo, né? E uma vez eu estava dando a carona para o Júlio Vargas, que é professor aqui da URGS, e ele tinha passado um tempo em Seattle, né, nos Estados Unidos. Ele disse: Tereza, se acontecesse isso lá, a população ia para a rua e isso seria assim uma coisa horrorosa. Aqui a gente estava vivendo isso, né, e não se manifestou. Para o Rafael, nesse levantamento de dados que tu fizesse sobre a participação vinculada ao plano diretor e aos fóruns regionais, tu chegou a pesquisar se o número de arquitetos que participavam desses fóruns? Porque eu participei pela prefeitura, sou funcionária da prefeitura, de alguns fóruns regionais, e a gente sentia a falta da participação dos arquitetos. E muitas vezes os arquitetos que participavam eram aqueles que estavam vinculados e interessados no projeto que estava tramitando naquele momento. Então, eles estavam ali motivados financeiramente por aquele fórum. E eu acho que a participação ela é frustrante, muitas vezes, na discussão da cidade, porque ela é tardia. Porque quando as coisas estão colocadas em discussão, várias decisões já estão tomadas e dificilmente isso vai ser revertido, ou a reversão é tão polêmica quanto a própria participação que possa vir a ter. Então, a gente sente que o mercado imobiliário ocupa os espaços de participação quando eles são disponibilizados. Pior é quando não há espaços de participação, mas a gente percebe que sim, tem uma classe ou um setor organizado, suficientemente organizado para participar, para ocupar esses espaços, e eu digo assim, a maioria da população interessada vai sentir os efeitos daqueles projetos inusitados ou considerados extraordinários, quando eles já estão na fase da implementação. Então, a pergunta é nesse sentido, assim, tivemos sim uma participação de arquitetos, inclusive como secretários e como vereadores da cidade de Porto Alegre, e faz algum tempo que eu acho, não tenho certeza sobre isso, que os fóruns de participação político e técnicos da cidade estão carentes da participação de olhares assim que um arquiteto, um urbanista ou alguém ligado à área de urbanismo possa ter. Não, na verdade, Gladys, assim, eu me foquei no conselho, tá? Eu levantei mais, foram dados numéricos gerais, aqueles dados ali mesmo, porque como eu estou trabalhando desde 55 para cá, eu folhei todo o diário oficial de Porto Alegre, de 1955 até hoje, eu folhei. Tá? Leitura dinâmica, achei, CMDA, Conselho do Plano, achei. Mas a parte do Fórum Regional de Planejamento, a partir eu tenho que ver, mas a partir, eu acho, dos últimos 10 anos, é que a gente vai ter, a partir do processo que fica o Diário Oficial, a partir do período do Diário Oficial eletrônico, mas nem sempre foi publicado os nomes. Então, eu acho que muito se perdeu de documentação dos fóruns regionais sobre o nome das pessoas que participaram. Tem números, mas nem todo ano tem nomes. Então, para criar uma série,
e fazer uma análise boa, eu acho que fica muito pouco, ficou muito hiato, vamos dizer assim, de documentação para poder fazer uma análise assim. Mas é material para uma outra dissertação de alguém aí. Uma tese eu não diria, mas para uma outra dissertação eu acho bem interessante para tentar encontrar a diversidade de formação, de grau de formação, de tipo de formação, só que é um trabalho difícil. Eu diria que é um trabalho bem difícil, porque tu não... lê o nome da pessoa, como é que tu vai procurar? Saber. Um trabalho difícil de metodologicamente equacionar. Na apresentação, eu sou Diego Lopes. Na apresentação de vocês, eu acho que não sei se foi na tua, Rafael, mas a questão é essa de agrupamento de terrenos para um maior aproveitamento ou tirar a maior vantagem do nosso plano. Eu não sei muito bem como é que é o histórico do plano, mas me parece que o nosso plano ele partiu para uma estrutura mais de regramento e não de morfologia, né? Existem planos que definiram as alturas, por exemplo, enfim, podemos citar vários assim, e que definem também as alturas especiais em corredores ou regiões que foram definidas como regiões especiais e de densificação maior. Então as coisas estão definidas como volumes e os projetos são encaixados dentro desses volumes, não com uma abertura tão grande. Já que nós estamos discutindo também uma revisão do plano, é uma coisa muito impossível de se considerar isso hoje. Talvez seja uma coisa mais fácil para, na verdade, a gente ter essas análises, fazer essa análise se o projeto está de acordo com o plano ou não, se retirar um pouco dessa parte de interpretação muito aberta, né? E que abre espaço para muita coisa meio maluca que a gente vê por aí. Eu acho que numa revisão, isso aí certamente deve ser um tema, porque não é que não tenha uma proposta morfológica, tem um padrão de alturas, por exemplo, definido. Só que o que houve nesse plano é um exagero, digamos assim, de deixar meio tudo acontecer em qualquer lugar, né? Então, assim, quando eu mostro aquela fotografia de um prédio de 52 do lado de um edifício da lei de 61, com 3 pavimentos, eu posso afirmar que não foi feito um estudo para ver se havia uma predominância de usos, de construções naquela época, naquela zona, onde se pudesse, então, estimular essa renovação ou não, né? Esse plano ele acabou estimulando a renovação em muitos lugares, então ficou essa cidade totalmente assim disparelha enquanto forma urbana, né? E eu acho sim que esse é um dos temas que tem que se repensar. Mas eu quero te dizer desde já que quando tu já colocou um determinado índice que permite construir bastante, dificilmente tu consegue baixar. É. Então, vamos ver o que a discussão nos leva a possibilitar, né? Agora, quanto ao projeto especial, por exemplo, eu acho que dá para se pensar em ir na linha ali de ter mais regulação, né? E menos flexibilidade para qualquer situação da cidade. Se eu entendi, se fala mais a gente olhar a partir de um desenho urbano, de uma forma urbana, e a partir daí dar a regra, né? É o que se busca mais contemporaneamente hoje, né? Mas eu tenho dúvida, sinceramente, e aí está fazendo análise, inclusive, de estrutura administrativa, de tudo isso que a gente colocou aqui de gestão, se a gente consegue fazer isso num plano, em todo plano. Por isso que eu acho que a gente tem que
eu insisto muito na questão das áreas urbanas de ocupação prioritária, por exemplo, que aí sim, aí a gente tem que fazer experimentar e aí fazer com que, por exemplo, isso seja, por exemplo, uma contrapartida. O investidor quer trabalhar nessa área aqui, beleza, vai ter que ajudar a pagar um plano, etc. e tal, que não acontece, né? E aí talvez a gente possa inverter essa lógica, né? Mas, de qualquer maneira, eu acho que a gente tem que sim, o que a Tereza falou, quer dizer, é difícil tu baixar de volta. Ontem teve a apresentação do plano diretor de São Paulo pelo Fernando Túlio, presidente da IAB de São Paulo, que trabalhou no plano. Eu acho que a gente tem que encarar seriamente a discussão de que tem que baixar todo o índice básico para 1 em Porto Alegre, né? Mesmo que a gente possa aumentar em alguns lugares o índice máximo além do que já existe em alguns, que é 2,4, 3 o máximo. Aqui em São Paulo eles chegam a 4, às vezes até mais, né? Mas eu acho que a gente precisa chegar a isso e flexibilizar onde houver projeto, né? Acho que tem só conseguindo olhar para essa escala menor, flexibilizar, e o resto. E quando eu falei antes aqui da questão da sustentabilidade e da coordenação de investimentos, né, as áreas urbanas de ocupação prioritária são fundamentais nesse aspecto. Acho que isso tem surgido, daqui a pouco, se houver possibilidade, não sei quem é que tem propriedade para falar sobre esse tema, mas acho que ele é uma dos fundamentais assim, do que não saiu do papel, porque a questão da nossa cidade está tão cara, do ponto de vista da gestão pública, do ponto de vista de morar nela, tem muito a ver, sim, com a forma como ela... Porque esse crescimento desordenado de densifica aqui, densifica lá, ele não é só uma questão de paisagem, não é só uma questão de feio e bonito. Ele é uma questão de transporte público caro, ele é uma questão de investimento público altíssimo. Quer dizer, a cidade decide, eu vou investir aqui na duplicação dessa avenida, e tu não coordena com o mercado de que ela vai investir ali também para pagar aquilo que foi investido. E aí está investindo em qualquer lugar. E tu não está conseguindo, a cidade não está se pagando. Isso é seríssimo. E as áreas urbanas de ocupação prioritária têm isso, e ainda o papel do IPTU progressivo no tempo, etc. E aí a gente chega num projeto de lei, abrindo um parênteses absurdo, mas de um projeto de lei de IPTU, o maior favorecido nesse projeto de lei do IPTU que está aí é o imóvel vazio. Ele está recebendo 50% de redução na alíquota. E o empresariado assina embaixo esse projeto de lei. O comércio não está ganhando um arrego. Sabe, aqui a produção, o produtivo não está ganhando nada, quem está ganhando é o especulador. E a empresariado está assinando embaixo. E a gente é contra o desenvolvimento. Bom, então muito obrigado a vocês dois pela manhã que a gente teve aqui. Nós nos encontramos daqui 15 dias. Obrigado a todos que ficaram até o fim e um bom sábado.